Olá pessoal, nessa primeira aula eu vou mostrar para vocês a dinâmica da disciplina e explicar a importância que ela tem para o curso de vocês de Engenharia de Produção. Basicamente, vocês devem estar se perguntando por que eu vou fazer uma disciplina de programação em um curso de engenharia. A gente vai ver um pouquinho mais à frente que o grande objetivo dessa disciplina é ajudar vocês a utilizar de uma ferramenta computacional para a resolução de problemas. Vocês, enquanto engenheiros de produção, serão desafiados a resolver problemas no dia a dia, envolvendo múltiplas variáveis em diversos ambientes. Problemas esses que, de maneira bem básica, utilizando apenas o raciocínio de vocês, seriam praticamente impossíveis de serem resolvidos. Então, para isso, a gente precisa fazer uso do computador. E a nossa sociedade, há um bom tempo, ela já vem passando por uma verdadeira revolução do microprocessador. Onde quer que nós olhemos, seja quais forem os objetos que nós analisemos, nós vamos encontrar um microprocessador presente. Quando a gente vai no caixa eletrônico, ali, na verdade, nós estamos interagindo com o computador. Ali dentro nós temos um processador que está ajudando, né, a processar uma série de informações. Nos carros mais modernos, né, todo automatizados, ali também a gente tem a presença dos chips, dos microprocessadores. No ambiente doméstico, nós temos geladeiras inteligentes, nós temos os smartwatches, que são os relógios inteligentes. Então, todos esses elementos possuem em comum o microprocessador, que é o hardware, é o elemento tecnológico que vai fazer com que as informações elas sejam processadas. Bom, mas qual é a grande questão? O hardware sem o software, ou seja, sem os programas, ele praticamente não tem utilidade alguma. Então, se nós formos analisar, a importância da programação reside justamente aí. Nós podemos ter o computador mais rápido, mais veloz do mundo. Porém, se nós não tivermos programas desenvolvidos para que rodem nesses computadores, ele vai ser praticamente um ser inerte. Ele não vai ter utilidade alguma. Daí casa a questão do hardware necessitar de um software. Então, a máquina, o elemento que vai fazer o processamento, ele precisa de um programa que vai executar uma determinada função. Então, quando a gente, voltando, né, aqui no slide anterior, quando nós vamos no caixa eletrônico, ali nós temos uma composição de hardware e software. O hardware é a máquina, o software é o programa que vai permitir que você faça depósitos, que você possa sacar o seu dinheiro, que você possa fazer uma consulta na conta corrente, né, do saldo da conta corrente, que você possa imprimir o extrato bancário. Então, há que se ter um casamento de hardware e software. Quando você vai no laboratório da faculdade, você vai encontrar um conjunto de computadores, mas ali você vai ter um conjunto também de programas instalados. Você vai ter processador de texto, você vai ter uma planilha eletrônica, você vai ter um software para poder fazer apresentações. E esses softwares foram desenvolvidos por uma equipe. Teve uma empresa que trabalhou, que fez o desenvolvimento, né? Então teve todo um processo de pesquisa, todo um trabalho de desenvolvimento para que esse programa ele ficasse pronto. E é basicamente isso, mantidas as devidas proporções, que a gente vai ver ao longo dessa disciplina. Como podemos criar programas que vão rodar em determinados computadores para se obter um determinado resultado, se atingir um determinado objetivo. Então, desde a invenção do computador, nós temos cada vez mais um processo de desenvolvimento. Os computadores eles vão ficando menores, mas ao mesmo tempo eles vão ficando mais rápidos, mais poderosos e, consequentemente, uma série de programas com os mais diversos objetivos são criados a fim de que o ser humano ele possa fazer uso então de toda essa tecnologia disponível. E diante disso são criados então diversos programas, diversos aplicativos que podem rodar hoje não só no computador, mas que podem rodar também
em smartphones. Então, essa disciplina pode ser uma porta de entrada não só para o desenvolvimento de aplicativos, de programas para que vocês rodem em desktops, computadores de mesa, como também em mobiles, né, que são os telefones, os smartphones, que hoje basicamente nós temos aí na proporção de 2 smartphones para cada brasileiro. E é uma tendência, cada vez mais as empresas aderirem aos smartphones para fazer comunicação com os seus funcionários, entre os seus funcionários, e também rodando aplicativos voltados para produtividade, para coleta de dados e assim por diante. Então esse aqui é um gráfico legal, é uma imagem legal que mostra a evolução, né, mais ou menos ali da década de 80 até hoje, à medida que o computador ele foi sendo desenvolvido, ganhando poder de processamento, com processadores mais rápidos, uma série de atividades, uma série de controles, ferramentas que antes eram utilizadas, agendas, fotografias, gravadores de som, gravadores de voz, telefone, fax, tudo isso foi migrando para o computador. Então, o computador ele vai ganhando potência e novos aplicativos, novos programas, né, foram desenvolvidos por programadores, substituindo aqueles componentes físicos que antes ficavam na mesa de trabalho por aplicativos, de modo que hoje quem tem um notebook carrega basicamente todas as suas informações, as suas ferramentas de trabalho digitais, eliminando assim a necessidade de outras ferramentas de trabalho dentro do seu escritório. E tudo isso só é possível através da programação. Pessoas criaram programas de computador, e aí nós temos diversas empresas, diversos profissionais de tecnologia da informação. Claro, vocês como engenheiro de produção, vocês não vão ser exímios programadores, vocês não vão conhecer em profundidade tanto quanto um cientista da computação, um analista de sistemas conhece de programação. Aqui o objetivo não é esse, não é tornar vocês especialistas. O objetivo da disciplina é fazer com que vocês conheçam o básico da programação para que vocês, conhecendo esse básico, vocês consigam resolver problemas mais simples dentro das empresas que vocês vierem a trabalhar. Então, se a gente pode... Então, mostrando a importância dessa disciplina, você tem o homem e a máquina. Só que, por mais que o homem tente conversar com a máquina, com o hardware, ele não consegue, ele não vai ter muito sucesso, não adianta gritar com a máquina, né? Não adianta tentar passar alguns comandos para ela, se não houver um conjunto de programas instalados ali. A gente vai ver um pouco mais para frente, o programa é essencial para que a máquina rode, é um sistema operacional. Então, por exemplo, se você tem uma máquina rodando Windows, né, você vai precisar no mínimo aí de um Windows 7, 8 ou 10, porque é esse programa que vai fazer a interpretação dos seus comandos e passar isso para a máquina. Se você está utilizando o Mac, a mesma coisa, você vai ter que ter um programa utilizando, né, rodando na máquina para que você possa utilizar o computador. Assim como no smartphone, você precisa de um Android ou você precisa de um iOS, no caso da Apple. Então podemos dizer que a máquina por si só ela é burra. A máquina por si só ela não faz nada. Ela precisa de um software básico, que é o sistema operacional, e ela precisa, a partir daí, de um conjunto de programas rodando em cima desse sistema operacional. Se você tem um sistema operacional Windows rodando na sua máquina, você vai ter um conjunto de aplicativos que rodam em cima do Windows, quer dizer, eles só são executados naquele sistema operacional. Existem programas que rodam no Windows, mas não rodam no Mac. Rodam no Mac, mas não rodam no Windows. Né? Por quê? Porque eles não são compatíveis entre os sistemas operacionais. Então, o papel do software é justamente ser o elemento de comunicação entre o usuário e o hardware.
Então, como nós temos aí na figura, para que essa profissional ela possa fazer ali os seus trabalhos de diagramação usando uma máquina potente, ela precisa de um software instalado. Primeiro um sistema operacional, que é um programa, e depois um aplicativo para tratamento de imagens, processamento de imagens e por aí vai, ok? Então, nós temos de um lado o usuário e do outro lado nós temos um computador. Para que o usuário converse com o computador, há a necessidade de que você faça um programa. Aqui é um exemplo de um código, né, um código simples, que vai fazer então a comunicação entre esses dois elementos. Então, essa é a primeira parte da nossa disciplina, criar um programa de computador que permita essa comunicação. Então, nós vamos entender o que é uma linguagem de programação, nós vamos entender como é que se criam códigos, né, para resolver problemas específicos, quais são os tipos de linguagem, a estruturação lógica dessa linguagem de programação. Bom, e por que uso de banco de dados? Porque quando você faz um programa de computador, quando você começa a fornecer dados para o computador, você precisa salvar as informações no computador. Só para vocês terem ideia, esse foi o meu primeiro computador. Não esse da imagem, mas é um igual a esse que está aqui na tela agora, né? É o CP400. Esse computador ele tinha um sistema operacional básico, então você ligava ele numa televisão, pode ver que é alta tecnologia. Você ligava esse computador, ele tinha um sistema operacional residente e você ficava ali fazendo um programa o dia todo, fazendo joguinhos. Ele tem ali até os joysticks para você fazer uns joguinhos bem legais e tal. Só que ele tinha um pequeno detalhe. Chegava no final do dia, quando você ia desligá-lo, tudo aquilo que você tinha feito, os programinhas que você tinha digitado e tudo mais, eles simplesmente se perdiam. Por quê? Porque naquela época nós não tínhamos isso aqui, que era um radiogravador. Eu, pelo menos, não tinha condições de comprar um na época. Então, a única maneira que você tinha de gravar as suas informações era usando aquelas fitas antigas mesmo, aquelas fitas cassetes, e gravando essas informações na fita cassete. Era a maneira que você tinha de salvar as suas informações. Então, naquela época não existiam disquetes, discos rígidos, muito menos memórias, né, pendrives ou qualquer coisa desse tipo. Então, você simplesmente fazia suas atividades, gravava os seus dados, jogava na memória, mas você não tinha uma memória permanente, uma memória fixa como as que nós temos hoje. Esse é o uso do banco de dados. Quando você cria um programa, né, se você não tiver um banco de dados para poder armazenar essas informações, né, você vai simplesmente perdê-las. Então, a função do banco de dados é permitir que o usuário forneça dados para o computador, esses dados serão armazenados. Só que quando eu quiser recuperar esse dado para fazer uma consulta, emitir um relatório ou fazer um processamento, a gente tem que buscar essas informações do banco de dados e fazer com que essas informações elas retornem para o usuário. Tá? Então, esse fluxo que a gente viu aqui agora. Né? De um lado, o usuário fornecendo a informação, os dados, na verdade, a gente vai ver essa diferença de dados com informação, e futuramente ele vai recuperar esses dados para um determinado uso. Vocês estão acostumados com isso? Quando você pega o seu smartphone, você grava um contato, então você coloca ali o nome, você coloca o número do telefone. O que é isso na verdade? Você está fornecendo informações para o smartphone. Então, você é o usuário, o smartphone é o hardware. Só que você precisa que tenha um programa, né, um software que vai ter nele um banco de dados para que você grave todas aquelas informações que você está precisando armazenar.
E lá na frente você vai recuperar, quando você faz uma consulta, quando você busca aquele contato para poder fazer uma ligação, você só consegue fazer isso porque ali no seu smartphone você tem um banco de dados capaz de registrar os dados dos contatos, né, que você fornece a ele, ok? Então, essa é a utilização do banco de dados. Então, na nossa disciplina, nós vamos aprender, num primeiro momento, a programação, como criar programas, e no segundo momento, como fazer uso de um banco de dados para que as informações que serão passadas por esse programinha que foi criado na fase de programação, ela não seja perdida e ela possa ser utilizada, recuperada futuramente. Então, na primeira parte, nós vamos ver programação, então a gente vai entender o que são as linguagens de programação, nós vamos entender que um programa ele precisa ter toda uma lógica de desenvolvimento, então para isso nós vamos entender o que são os algoritmos, né, que é a maneira como a gente raciocina de uma forma estruturada e passa isso para o computador. Quais são as principais linguagens que nós temos hoje no mercado, o que é um código-fonte, o que são compiladores. E no segundo momento a gente vai ver o uso de banco de dados. Então, também nós vamos conhecer quais são as diversas opções que a gente tem de banco de dados no mercado, a diferença de um banco de dados com um sistema de gerenciamento de banco de dados, o SGBD. Vamos entender o que é um banco de dados que segue o modelo relacional, a normalização para que a gente estruture o nosso banco de dados e como é que a gente faz pequenas consultas de informações, né? Porque aí a gente vai já estar utilizando um programa, nós vamos aprender a fornecer informações para esse programa que serão gravadas no banco de dados e a partir daí a gente pode também estabelecer algum tipo de consulta, seja em tela, seja em relatórios, ok? Então, basicamente, esse é o nosso desafio ao longo do semestre. Espero que vocês estejam entusiasmados, porque logo logo vocês estarão criando aí pequenos programas de computador, tá joia? Um abraço e até a próxima aula.